nosso encontro de restauração. Há muito tempo que nós trabalhamos dentro desta esfera, falando sobre a necessidade de restaurarmos, melhorarmos, qualificarmos a vida de acordo com o retrato que a palavra do Senhor nos dá. Então, tentar manter um equilíbrio entre aquilo que nós somos, fazemos, com aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser, né? Então, este é um encontro de restauração. E já há algumas semanas nós estamos aproveitando, eu diria, temas importantes da Bíblia, porções, como fizemos com as portas de Jerusalém, que foram reconstruídas, restauradas, como também nas bem-aventuranças que estamos tratando agora. E eu espero que durante este tempo Deus possa falar com você e abençoar o seu coração. Lembrando que hoje, quarta-feira, meio da semana, nós estamos online ainda, seguindo os protocolos aí, toque de recolher, enfim, não há condições da igreja abrir as suas portas à noite. Então, fazemos o trabalho via online, esperando que a mesma graça que acontece quando a igreja está presente possa estar aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver assistindo, participando deste nosso programa, desta nossa mensagem, deste nosso culto, porque na verdade é um culto, só está faltando a música, o back vocal, mas é um culto. Então eu espero que Deus possa abençoar a sua vida. Lembrando então que domingo, 10 da manhã, o culto é presencial. Domingo à noite, quarta-feira, nós realizamos o culto online. No domingo pela manhã, 10 da manhã, a família de Nova Vida se reúne. Aliás, domingo passado nós tivemos a nossa celebração, o lançamento da Bíblia comemorativa e também do livro, A História da Igreja nestes 60 anos. Se você tem interesse em conhecer um pouco da história, como a Nova Vida começou, quais foram os momentos mais difíceis nessa jornada e os momentos mais alegres em que nós fizemos coisas extraordinárias. Então, você pode adquirir este livro entrando em contato conosco através da nossa mídia, tem inclusive um WhatsApp aí à sua disposição, você pode fazer o seu pedido. Não temos muitos exemplares, mas se você deseja, aproveite, foi lançado no domingo próximo passado. Ainda temos alguns livros à disposição, ok? Mas lembrando, domingo então, 10 horas da manhã, nós estaremos juntos. Que Deus seja exaltado e glorificado. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Pai, agora carecemos da Tua orientação, da Tua inspiração, para falarmos ao coração do Teu povo, dos Teus filhos e filhas. Abençoa todos nós e recebe a nossa gratidão por esta oportunidade de difundir, divulgar, comentar, falar e ensinar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5, versículo 8 diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu sempre gosto de me reportar a uma outra tradução, e nós usamos muito a Almeida, que foi uma tradução que acompanhou a Igreja de Nova Vida no início, né? Não tínhamos esta fartura de versões que temos hoje. E Almeida diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu vou aproveitar então a palavra de Almeida, a tradução de Almeida deste texto, para falar um pouquinho para você e lembrar um pouquinho que uma das maiores preocupações do nosso momento hoje, e por que não dizer do mundo em que nós vivemos, está relacionado com, exatamente conforme foi traduzido aqui, está relacionado com a limpeza
Bem-aventurados os limpos de coração. Ora, hoje, manter as mãos limpas tornou-se uma das armas mais importantes contra a contaminação da Covid-19, do coronavírus. Manter as mãos, lavar as mãos frequentemente, né? Aliás, ter as mãos limpas, interessante, é até mesmo um dos princípios básicos para se manter uma comunhão com Deus. Ah, mas que relação tem as mãos com a comunhão com Deus? Tem. Veja o que disse o salmista lá no Salmo 24. Ele diz assim nos versículos 3 e 4: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar, diz ele, no seu santo lugar? Aí ele responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Então veja, pureza e limpeza são almas gêmeas, são gêmeas, irmãs gêmeas, né? E eu diria que uma não vive sem a outra. Por quê? Porque não há possibilidade, queridos, da pureza conviver com eu afirmo, a sujeira, a corrupção, o lixo que existe em muitos setores da sociedade. Não há como. E nós estamos percebendo isso claramente em muitas das instituições aí do país, né? É importante lembrar que a pureza, ela, como é que eu poderia dizer? Ela é como um vaso de cristal. Não sei se você tem um vaso de cristal em casa. Um copo de cristal, né? Se ele não for tratado com o máximo carinho, ele vai se quebrar. Há pessoas que na ânsia de limpar demais o copo, o esfrega com tanta força que ele quebra, até para limpá-lo. Então a pureza tem essas características. Assim acontece com essa virtude tremenda, cardeal. Ela é, por demais, sensível. Significando o quê, bispo? Significando que qualquer poeira, por menor que seja a sujeira, vai danificá-la. Observe que um dos maiores profetas do Antigo Testamento, chamado profeta maior, profeta Isaías, ele não se julgava no direito, até mesmo de olhar para o Senhor, em razão da sua humanidade. Diz lá no seu livro profético, livro de Isaías, capítulo 6, no momento em que ele descreve uma visão que teve, ele disse: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio da fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e disse ele, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos, diz ele, viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Preste atenção, observe que o temor de Isaías, do profeta, diante da presença de Deus, nos mostra a importância de cultivarmos uma vida limpa, isenta das contaminações do mundo, dessa loucura que existe hoje, dessa permissividade, dessa falsa liberdade, dessa licenciosidade, né? Hoje tudo é válido, tudo é aceito, tudo... Não, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Eu me lembro do pastor Ivênio dos Santos, escreveu um livro chamado Alma Nua, e ele relacionou esta bem-aventurança à virtude da integridade. Veja o que ele escreveu. Uma pessoa íntegra ou inteira é uma pessoa sem divisões internas, é uma pessoa que não tem ambiguidades, ela é sempre a mesma pessoa.
pois não vive diferentes papéis. É muito interessante isso. Ser íntegro é ser verdadeiro, é ser leal, é ser fiel, é ser transparente, é ser honesto. Eu me lembro de uma ocasião, depois de uma pregação, eu saí do púlpito e fui me envolver com algumas pessoas, conversando, e uma delas virou-se para mim e disse assim: bispo, eu admiro o senhor, porque o senhor é o mesmo, lá no púlpito e aqui embaixo. Eu disse: que bom, porque eu não estou ali como um profissional da palavra, não estou ali gesticulando, gritando, falando, e depois desço e sou uma outra pessoa. Não. É importante, nós não podemos manter uma comunhão com Deus. Aliás, Bispo Roberto escreveu um livro chamado Encontro Real, em que ele disse: nós só podemos ter um encontro real com o Deus real quando formos pessoas reais. Do contrário, você não vai ter comunhão com Deus. Mas, infelizmente, hoje vivemos num tempo em que essa virtude bateu asas e voou para longe. O que deveria ser um fato positivo tornou-se até mesmo um flagelo para toda a sociedade. Um flagelo. E falo de flagelo, me perdoe, falando da política e dos políticos, porque ambos deixaram de lado a prática da integridade. Ambos. Não é possível nós vermos o que estamos vendo nessas comissões que estão acontecendo. Não é possível. Pessoas não qualificadas, não inteiras, não honestas, tentando acusar e olhar a trave que está no olho do outro, ou o cisco que está no olho do outro, como diz a Bíblia, esquecendo que há uma trave no seu. Então, hoje, falar de integridade é muito complicado. O que tem prevalecido nas decisões são os valores pessoais, os interesses, a posição, as mordomias, a força até mesmo da ideologia. Estamos enfrentando uma pandemia em que todos os esforços deveriam ser canalizados. Nós estamos enfraquecendo, discutindo coisas secundárias, gastando tempo com bobagens mesmo. Dedicando um tempo precioso, né, para discutir, B ou C fez isso, deixou de fazer aquilo. O que isso vai minimizar, vai colaborar, vai ajudar para nós sairmos desta crise que é uma crise mundial. Então, a verdade é que está fora de moda ser íntegro, ser verdadeiro, ser puro, ser honesto. Queridos, esta bem-aventurança, ela, dentre todos os ensinos, ela tem duas lições importantes. A primeira fala da visão. Visão. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Isso porque a visão, ela continua sendo um dos fatores determinantes na construção da nossa vida, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Eu estive recentemente no médico, passando por uma avaliação, para tentar melhorar a minha capacidade visual. Eu tenho sentido assim, muita dificuldade para trabalhar no computador, para fazer leituras à noite, então fui consultar. O esforço, queridos, torna-se maior quando a visão está sendo prejudicada. Aí você tem que fazer um esforço maior para ler, né, quando a visão está prejudicada. Você já pensou, se não pensou, pense, em perder a capacidade de poder correr, pular, dirigir, contemplar os céus de Deus, as belezas de Deus? Já pensou nisso? Eu digo que é uma situação muito dolorida, porque
A minha mãe, antes de falecer, ela passou alguns anos cega. Ela perdeu as duas vistas em razão de um glaucoma. Na época, não tínhamos os recursos que temos hoje na medicina. E a gente sentia o drama dela de pegar um tecido e querer definir que tecido era aquele, aquela renda, de onde tinha vindo aquela renda. Então ela tentava retomar outra vez o seu mundo, a sua forma de viver, mas impossibilitada de enxergar. Ver é uma arte, aliás, isto é verdade, que poucos dominam. Um mesmo objeto pode ser descrito de várias maneiras, você sabe disso, dependendo de quem o está contemplando. Há uma ilustração muito hilária que diz que um casal estava visitando uma pinacoteca. E enquanto a esposa estava se deliciando ali com as pinturas, as esculturas, o marido, indiferente a tudo, ele só criticava. E num determinado momento ali do passeio, ele parou assim diante de um quadro. Parou diante de um quadro, ficou olhando e disse para a esposa: como é possível alguém pintar uma pessoa como esta, um quadro como este? A mulher deu assim um esbarrão nele, puxou para um lado e disse: fique calado, o que você está vendo é um espelho. Ele estava se vendo no espelho. Ele estava criticando a si mesmo, achando que aquele ali era um quadro. Como é possível alguém pinta? Pois é. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós não temos muita capacidade de definir coisas com a nossa visão. Para uns, diz o velho conceito, o copo está sempre meio cheio. Para outros, meio vazio. É uma questão só de uma perspectiva de olhar. Então é muito importante que você entenda, quando o escritor Mateus disse: bem-aventurados os puros de coração, pois verão. Para você ver Deus, você tem que cultivar pureza. Outra lição revelada nessa bem-aventurança está no exercício da pureza como condição para termos, veja a relação, uma visão clara de Deus. Como eu disse, a pureza tem que estar relacionada, com a nossa visão. Bem-aventurados os puros, bem-aventurados os limpos, porque verão a Deus. É importante observar que a ênfase dada por Jesus está na primeira parte do texto e não na recompensa desta bem-aventurança. Por que eu digo isso? Ora, ver a Deus é o desejo de todos nós. É o desejo de todo cristão que ama a palavra, que ama a igreja, que ama a comunhão. É o desejo de todos. Mas ver a Deus, queridos, é uma consequência do que acontece no nosso mundo interior, no nosso coração. Portanto, a mensagem dessa bem-aventurança, ela é simples. Precisamos descobrir como ter um coração puro, para que a visão seja correta, a visão de Deus. Lembrando que toda a atenção de Deus está voltada para o coração do homem. Nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo não se preocuparam em momento algum com a inteligência, a intelectualidade, as posses dos seus ouvintes. Não. A ênfase sempre foi sobre o estado do coração. O coração é o centro do ser e da personalidade do homem. Não falo desse órgão aqui hoje tão afetado, pelas gorduras, pelas comidas, enfim, pelos fast food. Não. Estou falando deste lugar aqui que Deus chama de coração, essa sede dos nossos sentimentos. Ele é a fonte de onde brota, diz a palavra de Deus, tanto coisas boas como coisas ruins, tanto água doce como água amarga.
Jesus diz lá em Mateus capítulo 15, pois do coração saem os maus pensamentos. Do coração, disse ele, saem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. De onde sai tudo isso? Do coração. Então, nós temos que parar, olhar para nós mesmos, relembrar que não é, eu tenho dito isso, não é necessariamente o ambiente que determina as nossas ações. Eu errei porque eu vivi num ambiente assim, eu vivi num ambiente assim. Não. O ambiente pode ter a sua influência, né? Mas não pode mudar a nossa maneira de ser. Somos sensíveis, é verdade, a tudo que acontece ao nosso derredor. Mas eu preciso frisar que as grandes dificuldades que todos nós enfrentamos, não são provocadas necessariamente pelo lugar onde eu estou, ou pelo ambiente onde eu vivo. Por isso, a simples mudança de um ambiente não muda o mundo interior. Tem pessoas que, eu vou sair daqui e vou para lá. Deus me mandou ir para tal lugar. Pensando que esse deslocamento, essa mudança, essa alteração de ambiente vai mudar o coração. Não vai. Não. Muitos mudam de casa, mudam de cidade, mudam de igreja, pensando que vão encontrar um lugar melhor do que o que ela está vivendo no momento. Não, queridos. Esta é uma ilusão, é uma atitude determinada mais pela vontade. E eu enfatizo ainda mais pela carne, pelos interesses do momento, do que, na verdade, uma visão ou uma decisão tomada diante de Deus. A mudança de ambiente não faz você melhor do que você é. Não faz. O que melhora a sua vida é uma receita muito simples, é a presença de Deus. Houve um tempo na história em que a igreja passou assim por muitas turbulências, né? E a ambição dos prelados, as invasões, as tentações que dominavam tanto a parte de liderança como de liderados, fez com que a igreja buscasse um remédio, encontrasse uma solução. E a história nos diz que o remédio foi o monasticismo. Os monges, eles foram para o deserto, refugiaram-se no deserto, a fim de buscarem a presença de Deus. Mas chegaram à conclusão que mesmo no deserto, as suas lutas interiores permaneciam, mostrando que não é o ambiente, não é o ambiente. Mudar o ambiente não favorece, não melhora a nossa espiritualidade. O que muda é esse coração. O nosso desafio é trabalhar com esse coração. Jeremias capítulo 17, verso 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E ele afirma: a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Veja que palavra forte do profeta. Ora, se o nosso coração é assim, eu pergunto, como torná-lo puro? Se ele é enganoso, se a sua doença é incurável, se ele é difícil de nós compreendermos, como? Paulo, em Romanos capítulo 7, ele descreve ali o seu dilema, vale a pena você fazer a leitura, Romanos 7, versículos 15 a 20, eu não vou ler, mas ele chega à conclusão dizendo assim: pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa era a luta, o conflito existencial de Paulo.
Então, rapidamente, nosso tempo está esgotando, vamos ver como ter um coração puro. Ora, ter um coração puro, limpo, não significa ausência de pecado. Não. Quando Jesus começou a formar o grupo de discípulos, ele encontrou um chamado Natanael. E ao ver Natanael se aproximando, Jesus volta-se para ele e diz: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Em outras palavras, Jesus viu em Natanael um homem de coração puro, não há falsidade. Ouça, você pode ter um coração limpo, um coração puro, colocando a sua vida, eu vou dizer por inteiro, não parcialmente, mas por inteiro, nas mãos de Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Você pode tornar o seu coração sadio, sem nenhuma contaminação, livrando ou controlando os seus pensamentos. Paulo diz: tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Outra coisa, não permita que nada permaneça escondido, camuflado em seu coração. O salmista Davi disse assim, Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. E ele pediu: ver se há em mim, na minha conduta, algo que te ofende. Neste sentido, queridos, nós não podemos varrer as sujeiras para debaixo do tapete, não dá. Precisamos nos esforçar para construir uma vida santificada. Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é preciso um esforço de todos nós para fazer morrer essa natureza que está sempre nos empurrando, nos levando, nos desviando, né, da comunhão com Deus. Façam como Paulo diz, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. Eu penso e eu creio que é possível ter um coração puro, mesmo vivendo num mundo como nós estamos vivendo. É possível termos uma visão clara de Deus. É possível. Entendendo Deus como esse Deus dadivoso, maravilhoso, bondoso, olhando para Deus e vendo que Ele não está alheio, distante, alienado das nossas angústias, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Os olhos de Deus, diz a palavra, perpassam por sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. O desejo de Deus para você é esse, que você seja uma pessoa bem-aventurada, porque bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que Deus abençoe você e que Deus ajude você a se manter, não com um fardo, eu tenho que ser puro, tenho que ser limpo, não, mas com uma vida natural, uma vida que possa brilhar naturalmente através da luz de Deus que reflete no nosso mundo interior. Que Deus abençoe você, que Deus cuide de você e que você seja uma pessoa feliz pelo privilégio de poder vir a Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Pai, que bom que nós passamos estes momentos conversando, estudando, relembrando coisas importantes sobre a nossa vida. Jesus traçou o perfil do reino e não deixou de colocar essa pedra importantíssima. Bem-aventurados os puros, porque eles terão condições de enxergar o Pai. Abençoa a todos que participaram conosco, enriqueça a vida de todos, estendendo a tua graça, restaurando a saúde, restaurando, Pai, o ânimo, a esperança, enfim, Pai, curando
as doenças, renovando as forças físicas e emocionais, tira a insegurança, o medo, o temor do coração dos teus filhos. E enche este coração, Pai, de graça. Nós oramos e abençoamos a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, domingo, 10 horas da manhã, estaremos juntos pregando a palavra de Deus, e à noite de domingo, 19 horas, mais uma palavra, agora via online. Faça a sua inscrição nos nossos canais, inscreva, participe, divulgue, compartilhe, enfim, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, porque este é um instrumento, um mecanismo de evangelismo, né? Então faça isso, qualquer necessidade, pode usar o nosso WhatsApp, declinar o seu pedido de oração, e com muito prazer, com muita alegria, nós estaremos caminhando com você, orando por você, ajudando você. Amém? Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém. Maravilha. Vou trocar minha camisa.